vai contar a história de quem? Do apóstolo Paulo. Vai falar, irmãos, da conversão do apóstolo Paulo. Ele era um judeu conhecido na palavra de Deus, conhecia muito da palavra, porém estava perseguindo os crentes. O apóstolo Paulo perseguiu os crentes não porque ele era ruim de coração. O problema do apóstolo Paulo é que ele enxergava nos crentes uma ameaça para a sua fé, para o judaísmo. E ele queria perseguir, matar, exterminar os crentes. Até que no caminho de Damasco ele encontra Jesus. E aí ali a Bíblia diz que Saulo cai com o rosto em terra. E ali mesmo ele fica cego, né? Perde a visão. E ele fica sem saber a quem que eu estou perseguindo. Mas quem está falando comigo? Quem que eu estou perseguindo? E aí Jesus fala: sou eu, Jesus. Você está me perseguindo. E dali em diante, irmãos, o apóstolo Paulo ele se converte. Foi o apóstolo que mais escreveu cartas. A maioria do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Um homem que viveu grandes coisas na palavra de Deus. Grandes coisas. E logo depois que ele se recupera ali da visão, né? Deus cura ele de novo, ele volta a enxergar. E logo depois que ele se recupera, a gente vai ver que ele começa ali pregar em Damasco, depois ele vai pregar em Jerusalém e causa um espanto em todo mundo, porque era um perseguidor da igreja, era alguém que falava mal da igreja, era alguém que falava mal de Jesus, mas agora ele estava defendendo o evangelho, e ele estava agora pregando o evangelho. Os crentes ficaram espantados, todo mundo ficou espantado com o apóstolo Paulo e com o que ele estava, como que foi aquela mudança tremenda que ele teve na vida. Será que as pessoas se espantam com nós, irmãos? Será que as pessoas se espantam com a nossa vida? Será que alguém fala assim: nossa, mas fulano era assim, agora ele está diferente, mudou, o que aconteceu? O apóstolo Paulo foi assim, ele mudou, ele virou outra pessoa, sabe? O Espírito Santo muda a gente, ele transforma o nosso coração. Que nós sejamos assim como o apóstolo Paulo, irmãos, de coração transformado por Deus. Logo depois disso, a igreja ela passa ali por uma fase agora de paz, tranquilidade, experimenta um período de crescimento, um período de expansão do reino mesmo. A igreja se desenvolve a partir daí. E a gente vai chegar em Atos 10, por exemplo. Pedro ele tem uma visão, Cornélio também tem uma visão, e Cornélio ele chama Pedro para ir pregar na casa dele. E quando Pedro chega lá, irmãos, meio com a resistência de ir, mas ele vai. E ele só foi porque ele tinha tido uma visão e Deus mandava ele ir. E quando ele chega lá, a casa de Cornélio estava cheia de gente. Cheia. Cornélio mandou chamar seus vizinhos, mandou chamar os seus parentes. E a Bíblia diz que Pedro então começa a pregar. Pedro começa a falar. Pedro começa a ministrar a palavra ali. E daí a pouco, a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo desce ali naquela casa, na casa de Cornélio. Toma todo mundo, as pessoas começam a falar em línguas estranhas. É um alvoroço na casa de Cornélio. Tinha muitos ali que eram gentios. E o Espírito Santo desce também sobre os gentios. Eu quero te lembrar o seguinte: o Espírito Santo desceu em uma casa. Cornélio percebeu que Pedro estava ali, o que ele fez? Ele foi chamar Pedro. Ele abriu as portas da sua casa. Ali, irmãos, muita gente foi batizada pelo Espírito Santo. Você já abriu a porta da sua casa para receber pessoas, para se converter ao Evangelho? É por isso, irmãos, que uma célula, um aprisco, quando nós abrimos a nossa casa, irmãos, o que nós estamos fazendo é dando lugar para Deus atuar, para o Espírito Santo agir. Você já abriu, você já teve uma reunião assim na sua casa, onde o Espírito Santo tocou, fez algo sobrenatural? É fantástico o que aconteceu aqui. Em Atos capítulo 11, Pedro, ele defende o seu ministério aos gentios. Em Jerusalém, Pedro ele explica a sua experiência com Cornélio e como Deus concedeu arrependimento para a vida também dos gentios. Então, a partir dessa experiência
que Pedro teve com a descida do Espírito Santo sobre os gentios, ele passa a ser um defensor do seu ministério ali para pregar para os gentios também. A igreja em Antioquia, muitos gentios se convertem lá. Barnabé busca Saulo para ajudar, e agora já era Paulo, para ajudar, e juntos eles ensinam na igreja de lá, na Antioquia. E é lá em Antioquia que os seguidores de Jesus são chamados de cristão pela primeira vez. Em Antioquia é que eles recebem esse nome cristão. Por que cristão, irmãos? Porque quando as pessoas falam eu sou cristão, ela está dizendo eu sou um discípulo de Cristo. Eu sou um representante de Cristo aqui na terra. E aí a pessoa está se colocando como se ela estivesse aqui para dar continuidade à obra que Cristo a designou a fazer. Por isso somos chamados cristãos. Em Atos 12, há uma grande perseguição novamente. Herodes, Agripa, ele persegue a igreja, manda matar Tiago, irmão de João, prende Pedro, mas logo depois Pedro ele é liberto por um anjo, né, na prisão de uma maneira assim milagrosa. Pedro é liberto das mãos do rei Agripa. Com esse crescimento da palavra, ela vem as perseguições, mas com as perseguições vem maior ainda o crescimento da igreja. Então, enquanto mais a igreja é perseguida na história e na palavra, mais a igreja se espalha, mais a igreja cresce. E é por isso que Deus deixa a igreja ser perseguida, né? Presos, irmãos, porque quando há esse espalhar, há também o espalhar da palavra de Deus. Então, esses capítulos aí vai mostrar para a gente como que foi a expansão da igreja, né? A inclusão dos gentios, como que os gentios entram na igreja, os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos, tudo isso vai estar nesses capítulos aí que nós lemos. Amém? Então, irmãos, eu vou ficar por aqui no vídeo. O vídeo não pode ficar muito grande, essa é a intenção, até a gente alcançar onde a gente estava. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, fique na paz. Que o Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém.